O manhwa começa com o personagem principal explicando que já se passaram 3 dias desde o estranho fenômeno que o puxou para dentro do romance que ele escreveu. Não é apenas um sonho ou um evento aleatório, é possessão, algo saído diretamente de um webtoon, exceto que agora ele está vivendo isso em primeira mão. Apesar da situação bizarra, ele ainda está em seu próprio corpo. Ele esfrega os olhos furiosamente, esperando acordar disso, mas a tela brilhante de informações do personagem pairando à sua frente se recusa a desaparecer. Descobrimos o nome dele, Larson Maiden. Agora ele está vivendo como um personagem do seu próprio romance, um coadjuvante secundário destinado à tragédia. Em 9 anos, seus próprios irmãos estão destinados a matá-lo. No primeiro dia, Larson acorda suando frio, gritando. Uma empregada entra correndo, tremendo, e imediatamente se ajoelha, pedindo desculpas como se sua vida dependesse disso. Ela começa a bater a cabeça no chão, alegando ter cometido um crime digno de morte. Confuso e desorientado, Larson a encara, se perguntando quem ela é. Ela não parece coreana nem ocidental, então ele exige saber onde está. Seu movimento repentino a assusta, e ela entra em pânico, implorando para que ele não a machuque. Antes que ele consiga acalmá-la, ela desmaia. Tudo o que ele fez foi se levantar. O segundo dia começa com Larson finalmente aceitando que seu nome não é mais Cha Sung-min. Ele conhece um garoto chamado Hampton, que registra diligentemente suas atividades diárias. Quando Larson o questiona sobre essa prática estranha, Hampton explica nervosamente que, em famílias nobres, cada movimento dos herdeiros é documentado a partir dos 14 anos de idade. Larson o observa se atrapalhar, e Hampton, claramente sobrecarregado, derrama tinta por todo o livro de registros. Pedindo desculpas repetidamente, Hampton se apressa para limpar a bagunça, mas o corpo de Larson se move sozinho. Ele chuta o garoto no rosto. Não é sua intenção, mas parece que seu corpo tem reflexos próprios. À medida que o dia avança, Larson começa a recuperar memórias de sua nova vida. Aos 4 anos, ele batia nos criados com um bastão de brinquedo. Hampton, ao que parece, foi uma de suas vítimas. Aos 5 anos, ele descobriu que era filho de uma empregada e começou a ressentir-se de sua condição. Aos 7, sua crueldade atingiu o auge. Ele cuspiu no rosto da mãe, sem demonstrar nenhum respeito por ela. Seu comportamento terrível não parou por aí. Aos 8 anos, ele atacou uma garotinha chamada Rosalind, filha de 6 anos de uma família proeminente nas artes marciais, com um bastão. Ele ainda se gabou disso depois. Essa atitude obrigou seu pai a se curvar e pedir desculpas à família influente dela. Logo depois, Larson foi banido para uma mansão remota. Mesmo agora, suas memórias revelam o quão horrível Larson era como pessoa. Recentemente, ele fez uma birra por causa de chocolate. O estranho é que as novas memórias de Larson não batem com o que Cha Sung-min escreveu originalmente. Ele nunca deu tanta profundidade ao passado de Larson, e ainda assim está tudo ali, preenchendo lacunas que ele nunca pretendeu. No terceiro dia, Larson aceita a verdade. Esta é sua nova realidade. Ele reflete sobre o enredo de seu romance. Larson era um personagem secundário, com poucos detalhes sobre sua aparência ou habilidades. Os leitores mal o notavam, e ele nunca foi descrito como tendo qualquer característica excepcional. Ele deveria morrer aos 17 anos. No entanto, uma característica se destaca: seu talento inexplorado para as artes marciais. Embora nunca tenha sido usado na história, esse talento existe agora, o que pode ser sua salvação. Determinado a sobreviver, Larson começa a planejar. Ele tem 8 anos até que seus irmãos o matem, e nesse meio tempo pode trabalhar para criar um futuro. Mas há um problema maior: o protagonista do romance, Cassin Shade. Cassin está destinado a entrar em conflito com a família Maiden por causa de um segredo sombrio. Anos atrás, os Maiden mataram acidentalmente o primogênito da família Shade, dando início a uma rivalidade que se transformou em guerra. Como o título do romance gira em torno dos Shades, eles inevitavelmente vencem e a família Maiden é destruída. Larson sabe que as probabilidades estão contra ele, mas também tem uma vantagem: ele é o criador desse mundo. Ele conhece todas as reviravoltas, cada momento de proteção do protagonista, e planeja usar tudo isso a seu favor. Por enquanto, ele decide viver melhor do que seu eu original jamais poderia. Afinal, ele só tem uma vida para viver, e com sua linhagem dourada e talento para as artes marciais, talvez consiga encontrar uma maneira de sobreviver. Se ele conseguir lidar com o fato de ser um rato ambulante com um relógio correndo contra si, ainda há uma chance de mudar as coisas. A cena continua com Larson notando novamente a janela de status brilhante. Desta vez, ela revela que ele ativou algo chamado Olho Celestial. Larson congela, chocado. Essa habilidade pertence a Cassin, o protagonista de seu romance. Se ele possui esse poder, significa que a janela de status que está vendo é o Olho Celestial.
Mas por que ele, um personagem secundário, possuiria uma habilidade tão crucial? Ele explica que o Olho Celestial de Cassian é uma habilidade extremamente poderosa na história, um recurso fundamental no que ele chama de romance de fantasia Munchkin Min-Maxer. Cassian não era apenas forte, ele tinha o poder de obliterar o planeta, e se quisesse, o universo também. O desconforto de Larson aumenta ao se lembrar de que esse mesmo poder foi o que acabou levando à destruição da família Maiden. Olhando para baixo, Larson percebe um anel tênue ao redor de seu coração, algo que ele descreve como o primeiro círculo. Em sua história, os círculos são uma manifestação de mana reunida ao redor do coração, usada como combustível para a magia. Normalmente, leva-se um tempo e esforço imensos para alcançar até mesmo o primeiro círculo, e alguém como Larson, que nunca treinou magia, não deveria tê-lo. No entanto, lá está ele, completamente formado, aparentemente por conta própria. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. Ele supõe que seja Iera, e suas suspeitas se confirmam quando a empregada entra, ajoelhando-se imediatamente. A cena faz Larson se lembrar das regras sufocantes que ele impôs aos criados. Irritado com a rigidez de seu eu do passado, ele diz a ela que só deve se ajoelhar quando for necessário. Enquanto a observa, outra janela de status aparece, e Larson fica surpreso ao ver que Hira tem talento para assassinato. Isso não faz sentido algum. Ele nunca escreveu esse detalhe na personagem dela. Alguém deve tê-la colocado como assassina, mesmo nesta mansão isolada. Larson percebe as implicações. Sua vida ainda está em perigo. Ele se força a sorrir, sabendo que, se Ira perceber seu medo ou enxergar uma brecha, pode atacar. Apesar de suas suspeitas, o Olho Celestial lhe diz que o tremor e as lágrimas dela são reais, embora ele não esteja totalmente convencido. Para ganhar tempo, ele ordena que ela lhe traga alguns chocolates e o deixe sozinho. Do lado de fora do quarto, Ira hesita, sentindo algo estranho. Ela percebeu uma mudança em Larson nos últimos dias. Seu comportamento parece completamente diferente, quase como se fosse uma nova pessoa. Ela desliza pelo corredor, seus movimentos são deliberados, como um predador observando silenciosamente sua presa. De volta ao quarto, Larson reúne seus pensamentos. Seu banimento para esta mansão praticamente destruiu suas chances de ser um sucessor, deixando-o na base da hierarquia familiar. Mesmo assim, cada um de seus movimentos ainda é monitorado. A família Maiden, em sua própria história, desempenha o papel de vilões, e Larson decide mudar sua abordagem. Para sobreviver, ele vai se comportar como uma pessoa decente, pelo menos na aparência. Com o Olho Celestial e seu conhecimento sobre o futuro da história, ele sabe onde estão localizados artefatos cruciais. Se jogar suas cartas corretamente, talvez consiga sobreviver à Guerra de Sucessão. Um momento depois, Ira retorna, pedindo desculpas por não ter encontrado o chocolate. Enquanto ela se ajoelha novamente, alegando ter cometido um crime digno de morte, Larson a interrompe no meio da frase. Forçando-se a manter o personagem, ele friamente manda que ela saia. A empregada, atônita com a indiferença incomum dele, deixa o quarto questionando o que acabou de acontecer. Esse não é o mesmo Larson que normalmente faria um escândalo por causa de chocolate. Ela decide observá-lo mais de perto antes de relatar qualquer coisa em comum. A história avança uma semana. Larson ordena que Hampton se prepare para algo, pegando o garoto desprevenido. Pra quê? Hampton pergunta nervosamente. Larson sorri, repetindo seu comando. Eles estão indo para o prédio de treinamento. Na semana passada, Larson pensou muito sobre sua situação. Se ele quiser sobreviver, ele deve participar da Guerra de Sucessão, e isso significa treinar seu corpo e dominar os poderes que ele ganhou. Hampton fica chocado com a mudança. Larson, que costumava espancá-lo por pequenos erros, agora parece focado e determinado. Não é mais apenas medo. Há uma determinação nos olhos de Larson que é difícil de ignorar. Hampton se lembra de que ele também tem um talento, veneno, um talento que provavelmente desenvolveu para se proteger da fúria imprevisível de Larson. Em famílias nobres, ajudantes como Hampton são chamados de sombras, servos devotados que auxiliam seus mestres. Apesar de tudo, Hampton decide confiar em Larson e segui-lo. No prédio de treinamento, o coração de Hampton dói ao ver de longe outras pessoas ridicularizando Larson. Ele sabe que Larson fez coisas terríveis, mas uma pequena parte dele espera que essa mudança repentina seja real. Por enquanto, Hampton escolhe acreditar na possibilidade de redenção. Quando Larson entra na instalação de treinamento, ele é imediatamente impactado pelo design moderno, uma característica surpreendente neste mundo de fantasia. Ele murmura para si mesmo que sua construção de mundo mal elaborada deve ter deixado algumas esquisitices, mas pelo menos é reconfortante ver algo familiar. Lá dentro, ele encontra Noah, o administrador do prédio Folha da instalação.
Noah se apresenta educadamente, mas Larson o cumprimenta de forma constrangida, lembrando que havia dado um tapa em Noah um ano atrás por ele não ter se curvado o suficiente. O que mais incomoda Larson é que Noah parece não se lembrar dele nem um pouco. Curioso, Larson tenta analisar Noah com seu olho celestial, mas não consegue. Isso só pode significar uma coisa: Noah é forte. Engolindo o orgulho, Larson decide abordá-lo com respeito. Larson pede conselhos sobre com que tipo de treinamento deve começar e solicita um monstro adequado para sua idade. Noah pergunta sua idade, e quando Larson responde, um sorriso astuto cruza o rosto de Noah. Guardando o rancor do passado, Noah sugere um monstro cogumelo inofensivo, claramente com a intenção de armar uma armadilha para Larson. Larson, alheio às intenções de Noah, concorda com a sugestão. Afinal, se um sexto filho sem destaque, alguém mal mencionado na história, conseguiu derrotá-lo, quão difícil poderia ser? Enquanto espera, Larson se concentra no mana que gira ao redor de seu coração. Para sua surpresa, ele percebe que seu talento está no combate mágico, e já está aprendendo a usá-lo instintivamente. Não demorou muito para que Noah lhe dissesse que a preparação estava completa. Larson entra em uma sala de simulação que lembra uma densa floresta de cogumelos. Quando a porta se fecha atrás dele, Noah sorri. Ele planeja usar esse momento para humilhar Larson, finalmente acertando as contas pelo tapa que levou um ano atrás. Dentro da floresta, Larson avista o monstro cogumelo. É uma criatura minúscula e saltitante que não parece nada ameaçadora. Confiante, Larson carrega seu punho com mana, observando uma janela de status aparecer, confirmando que sua técnica de combate mágico foi ativada. Ele sente o círculo mágico dentro dele mudar enquanto seu corpo se prepara para a luta. Lá fora, Noah observa atentamente, relembrando seu passado como um prodígio da magia antes de se juntar à família Maiden. Hoje, ele terá sua vingança. O que Larson não sabe é que esse monstro cogumelo em particular está no nível de dificuldade mais alto. Sua resistência física o torna quase imune a ataques de baixo nível, e a técnica de Larson não possui atributos elementares, o que significa que ele não deveria ter chance alguma. Mas, enquanto Noah observa, seu sorriso confiante se transforma em choque. O punho brilhante de Larson atravessa o monstro diretamente, destruindo-o com um único golpe. Larson está tão surpreso quanto. Isso foi fácil, ele murmura enquanto uma janela de status atualiza sua técnica. Ele sente uma onda de poder em seu coração, percebendo que uma nova habilidade chamada Utilização de Peso foi gravada em seu círculo. Enquanto isso, Noah está lutando para processar o que acabou de testemunhar. A técnica de Larson, embora baseada puramente em magia, de alguma forma causou um dano físico devastador, algo que não deveria ser possível contra um monstro resistente a ataques físicos. Tentando recuperar a compostura, Noah diz a Larson que vai aumentar a dificuldade. Larson, ainda absorvendo o que acabou de acontecer, hesita. Ele admite que está com pouca mana, mas concorda, curioso com o desafio. Noah o tranquiliza dizendo que não será muito mais difícil, embora secretamente esteja reunindo informações para seu relatório. Ele promete a si mesmo que interromperá o treinamento se ficar perigoso. Um segundo monstro cogumelo aparece. Este é um pouco diferente na cor. Larson se prepara enquanto a criatura ataca com uma velocidade repentina. Ele desvia por pouco e bloqueia o golpe seguinte. Comentando sobre os movimentos previsíveis do monstro, Larson decide usar suas habilidades. Ele agarra o monstro, imbuindo sua mão com mana. Apesar de estar com pouca mana, ele o atinge mesmo assim. O tempo parece desacelerar quando ele acerta o golpe, e seu olho celestial se desativa no processo. Ele faz uma anotação mental para analisar o que acabou de acontecer assim que recarregar sua mana. Fora da simulação, Hampton observa maravilhado. Ele se pergunta se Larson tem treinado secretamente, já que seus movimentos parecem refinados demais para alguém sem treinamento. Até Noah fica surpreso, questionando como Larson pode demonstrar tanta força antes de passar pela cerimônia do 10º ano, um marco que normalmente libera todo o potencial de um sucessor. Hampton, tomado pela emoção, acredita que Larson deve ter treinado em segredo. Lágrimas brotam enquanto ele corre e o abraça. Surpreso com a atenção repentina, Larson percebe que chamou a atenção e decide fingir um desmaio para evitar mais escrutínio. Noah rapidamente ordena que Hampton busque um mago de cura. O curandeiro chega, surpreso ao descobrir que é o 7º filho, e não o 6º, que precisa de ajuda. Examinando Larson, o mago conclui que, se os ferimentos dele são efeitos colaterais de uma técnica, será difícil curá-los. Decidido a apenas cumprir o protocolo, o mago lança um feitiço de cura, mas não espera nenhum resultado. Para sua surpresa, Larson abre os olhos e agradece a ele. A sala fica em silêncio. Todos olham, atônitos com a gratidão incomum de Larson. Noah, Hampton e até mesmo o curandeiro não conseguem acreditar no que estão vendo. A cena começa com Ira, ofegante, trazendo chocolates para Larson.
Ela se desculpa nervosamente, dizendo que só conseguiu encontrar 2. Larson a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e pede para ela deixar os chocolates e ir embora. Ele não quer continuar atormentando-a, e acrescenta que está cansado do treino. Ira sai do quarto, visivelmente chocada quando Hampton menciona que Larson tinha ido treinar mais cedo. De volta ao seu quarto, Larson come os chocolates, observando que normalmente não gosta deles, mas acha esses estranhamente reconfortantes. Enquanto come, ele ativa seu olho celestial e percebe algo estranho. A energia dos chocolates está se espalhando por seu corpo. Para sua surpresa, os chocolates estão repondo sua mana. Ele reflete sobre como os magos deste mundo geralmente precisam suportar condições difíceis para absorver mana do ambiente, mas ele está conseguindo isso sem esforço. Essa descoberta sugere uma constituição única da qual ele não tinha conhecimento, algo que ele não havia escrito para o personagem Larson. No entanto, o efeito colateral dessa mana gratuita parece ser o ganho de peso. Ele se pergunta qual é a relação disso com o talento recém-adquirido fluxo lento. Uma batida interrompe seus pensamentos. A porta se abre, revelando Carlin, o irmão mais velho de Larson, cujo comportamento rude imediatamente deixa Larson em alerta. Carlin, de quem Larson tem muito medo, não perde tempo em afirmar sua dominância. Ele zomba, exigindo que Larson rasteje e se ajoelhe como um inseto. De repente, o talento fluxo lento de Larson é ativado, permitindo que ele veja o golpe de Carlin em câmera lenta. Testando sua nova habilidade, Larson desvia o ataque, fazendo a arma de Carlin voar. Isso enfurece Carlin, que grita ameaças e começa a canalizar mana, formando água ao redor do punho. Larson percebe gotas se formando no corpo de Carlin e rapidamente desfaz as formações de água, antes que possam se materializar completamente. Num piscar de olhos, Larson aparece atrás de Carlin, depois volta para a frente, desferindo um golpe poderoso em seu estômago. Carlin tosse sangue e desmaia, gemendo de dor. Em pânico, Larson grita para Hampton buscar um mago curador. Quando Hampton chega, Larson repete a ordem com urgência, e Hampton sai correndo. Larson tira um momento para refletir. Ele reconhece que pode ter ido longe demais, mas também aprendeu um método eficaz para lidar com magos. No dia seguinte, Hira e Hampton discutem o incidente. Hira fica chocada ao saber que Larson derrotou Carlin. Hampton, com uma expressão séria, revela que na verdade é a sombra de Larson. Hira não se surpreende, afirmando que todos, exceto Larson, já sabem disso. Hampton aponta que ela também não é uma empregada comum. Eles reconhecem as posições únicas um do outro, e Hampton pergunta se ela ainda acha que Larson é apenas um canalha. Hira ignora a pergunta, insistindo para que ele continue falando. Hampton teoriza que o comportamento de Larson pode estar ligado à cerimônia que se aproxima. Ele especula que Larson tem escondido suas habilidades esse tempo todo. Ele explica que o domínio de Larson sobre o primeiro círculo não poderia ter se desenvolvido da noite para o dia e que o comportamento anterior de Larson pode ter sido uma encenação para passar despercebido. Ele insiste que as mudanças repentinas de Larson mostram um futuro que vale a pena seguir. Se Larson morrer, tanto ele quanto Hira provavelmente serão abandonados. Hampton propõe que eles trabalhem juntos para garantir que Larson sobreviva. Hira concorda em considerar seus argumentos se Larson visitar a biblioteca, explicando que é fundamental para os membros da família Maiden, na Guerra de Sucessão, estudarem lá e desenvolverem estratégias. A história se desloca para Larson, do lado de fora da biblioteca, maravilhado com seu tamanho imenso. Ele se pergunta quantos livros ela possui quando uma voz misteriosa responde: cerca de 200 mil livros. Assustado, Larson olha ao redor e vê uma aura com as cores do arco-íris. Dela surge uma mulher que se apresenta como Evian, a bibliotecária. Larson fica intrigado, mas cauteloso em relação a Evian. Ele ativa seu olho celestial para analisá-la e descobre que seu verdadeiro nome é Larvia, um nome que ele reconhece imediatamente. Ela se apresenta formalmente e Larson se lembra de sua reputação infame. Larvian é uma das magas de mais alto escalão, conhecida por massacrar um lorde e seus cavaleiros, transformando-os em carambanos e congelando todo o castelo deles. Suas ações no futuro levam ao desastre, tornando-a uma criminosa procurada. Larson não consegue esconder sua surpresa. Por que alguém como ela estaria trabalhando como bibliotecária e por que está apenas parada ali, olhando para ele? A cena começa com Evian oferecendo chá a Larson, sugerindo especificamente chá preto. Larson concorda, mesmo não gostando, achando melhor entrar no jogo. Enquanto ela desaparece para preparar o chá, ele reflete sobre como teve sorte de essa ser sua primeira vez na biblioteca. Quem sabe que tipo de caos o Larson original poderia ter causado aqui? Quando Evian retorna, ela pergunta por que ele está ali. Larson pede um livro básico sobre cultivo de mana. Ela levanta uma sobrancelha, questionando por que ele precisaria de algo tão elementar. Larson responde que é melhor prevenir do que remediar, uma frase que parece confundi-la. Ela pega o livro usando magia, fazendo-o flutuar até ele com facilidade.
Larson pega o livro e a dispensa, dizendo que cuidará das coisas dali em diante. Sozinho com o livro, Larson se aprofunda na leitura. O livro descreve a mana como a energia fundamental presente em toda a natureza. Para se tornar um mago, é preciso primeiro formar um anel de mana, um processo que exige compreender equações complexas. Larson rapidamente se vê perdido no jargão técnico. Para um livro básico, isso parece mais física quântica avançada. Ele ativa seu olho celestial para tentar entender. Essa habilidade, embora poderosa, destaca sua dificuldade atual. Não chega nem perto da maestria de Casson. Ainda assim, Larson fica impressionado com a rapidez com que o olho celestial está processando as informações. Satisfeito por enquanto, ele decide parar e focar em seus problemas de mana outro dia. A cena volta para a mansão, onde Hampton informa Larson sobre uma visitante, Lady Soso, sua mãe. Larson fica atônito. A aparição repentina dela parece inesperada e desperta memórias de sua vida passada. Ele se lembra de quanto sentiu falta de sua própria mãe, especialmente durante seus últimos dias no hospital. A emoção toma conta quando ele percebe o quanto Lady Soso se parece com ela. No entanto, sua alegria é atenuada pela preocupação. Ele percebe os primeiros sinais da doença do ponto azul, uma enfermidade misteriosa e incurável marcada por 3 pontos azuis. Ela tem apenas um por enquanto. Enquanto toma um chá, Larson luta com a culpa, lembrando de como o Larson original a tratava. De forma hesitante, ele a chama. Sem saber como começar, observando de longe, Ira se pergunta se a postura gentil de Larson não passa de mais uma encenação. Então, para a surpresa de todos, Larson pede desculpas. Sua voz treme ao admitir seus erros do passado e dizer que finalmente caiu em si. Lady Soso, igualmente surpresa, responde com cautela, sua voz falhando enquanto simplesmente diz: "É mesmo?" Larson continua, desabafando seus arrependimentos, mas ela permanece reservada, dando respostas curtas e educadas. Seu tom revela sua hesitação. Anos de abuso a tornaram desconfiada dessa mudança repentina dele. Antes de sair, ela se desculpa, alegando que tem trabalho a fazer, embora Larson saiba que é mentira. Ela não é criada há muito tempo. Sozinho, Larson reflete sobre a doença do ponto azul. Quando 3 pontos aparecem, a doença se torna incurável. Ele promete encontrar uma maneira de ajudá-la, enquanto ela ainda tem uma chance. Do lado de fora do quarto, Lady Soso desaba em lágrimas. Ela se pergunta por que está chorando em um dia que deveria ser feliz. Seu filho, pela primeira vez, a chamou de mãe. Mais tarde, Larson a impede antes que ela vá embora e pergunta se ela estaria disposta a passar 1 hora com ele todos os dias. Ele sugere que tomem chá juntos, sabendo que o chá tem propriedades curativas que podem ajudar em sua doença. Tocada por sua sinceridade, ela concorda. Larson deseja silenciosamente pela saúde dela, determinado a protegê-la. Naquela noite, Lady Soso permanece acordada, se perguntando se tudo aquilo não passa de um sonho. A transformação de seu filho parece boa demais para ser verdade. Ela chama por uma presença invisível, compartilha o que aconteceu e questiona se alguém mais está ouvindo. Uma vela próxima trêmula em resposta. No dia seguinte, Larson chama Hira para uma conversa particular. Nervosa, ela se pergunta se ele descobriu sua identidade secreta ou se planeja lhe dar uma ordem de assassinato. Para sua surpresa, ele simplesmente pede mais daquele chocolate especial. Aliviada, mas um pouco irritada, ela espera que ele diga algo importante, apenas para vê-lo pedir mais doces. Decepcionada, ela vai embora. 1 hora depois, Larson encara uma verdadeira montanha de chocolates à sua frente. Cedendo à tentação, ele devora os chocolates, percebendo que a qualidade do chocolate afeta o quanto de mana é restaurado. Larson percebe que doces de uma confeitaria específica também fornecem mana devido a um ingrediente em comum. Curioso, ele chama Hampton e ordena que traga o confeiteiro imediatamente. 30 minutos depois, o confeiteiro está diante de Larson, tremendo. Boatos sobre o passado violento de Larson o deixaram apavorado. O confeiteiro presume que está encrencado e começa a se desculpar profusamente. Larson rapidamente o tranquiliza, dizendo que ele não fez nada de errado. Em vez disso, Larson exige a receita dos doces, querendo saber cada ingrediente. O confeiteiro, nervoso, compartilha a receita de seus doces. Larson imediatamente reconhece o ingrediente principal, a erva dos 1000 anos. Ao perceber que é essa erva que lhe permite absorver tanta mana, Larson decide incorporá-la à sua dieta. A cena muda para o salão de treinamento, onde Noah ouve de um curandeiro que Larson espancou Carlin. Noah fica atônito, chama Larson de lunático e se pergunta quando ele ficou tão poderoso. O mago especula que o crescimento repentino de Larson pode estar ligado à cerimônia que se aproxima. No entanto, Noah continua cético. Ele aponta que, por mais rápido que Larson melhore através de técnicas de combate, existem limites.
Sem dominar feitiços elementares, Larson terá dificuldades para superar os Grendels, a família conhecida por sua habilidade mágica. Apesar disso, Noah não consegue ignorar a ascensão inesperada de Larson. De volta a Larson, ele experimenta comer a erva milenar. Diferente do chocolate, que o fez ganhar peso, a erva não tem efeito colateral calórico. Em vez disso, ela aumenta suas reservas de mana. Usando seu olho celestial, Larson começa a aumentar sua força rapidamente. Nos 3 dias seguintes, ele estuda o livro mágico que pegou emprestado, alcançando um marco significativo. De repente, uma notificação aparece. Uma página secreta da técnica do grande sábio Alberto foi desbloqueada. Intrigado, Larson se pergunta quem é o grande sábio, mas percebe que precisará voltar à biblioteca para descobrir mais, uma tarefa que ele teme por causa da presença inquietante de Evian. Enquanto Larson reflete sobre isso, vemos Riera observando-o silenciosamente do teto. A cena corta para a biblioteca, onde Larson procura por Evian nervosamente. Ela o assusta de surpresa, fazendo com que ele quase deixe cair o livro que está devolvendo. Depois que ela o guarda magicamente, pergunta se ele está procurando por mais alguma coisa. Larson menciona hesitante o livro do grande sábio Alberto. Evian o alerta de que é incompreensível, mas ele insiste que só quer dar uma olhada por diversão. Evian de repente começa a cheirá-lo, comparando o momento a um predador avaliando sua presa. Larson, sem jeito, tira uma barra de chocolate e pergunta se é isso que ela está sentindo o cheiro. Quando ele oferece para ela, ela inicialmente recusa, mas então pega rapidamente, fingindo que está sendo forçada a aceitar. Larson, confuso com o comportamento dela, tenta ir embora, mas se pergunta como ela reagiria a um elogio. Por impulso, ele diz a ela que está convidada a visitar a mansão para mais chocolate e que avisará Riera. Enquanto se afasta, ele pensa consigo mesmo que espera que ela realmente não apareça. Mais tarde, Larson começa a ler o livro do grande sábio, mas é menos empolgante do que ele esperava. O texto está cheio de afirmações bizarras, tornando o processo lento e tedioso. Mas a imprevisibilidade do conteúdo o frustra. Do lado de fora, Hyra e Hampton observam Larson correndo voltas. Hampton comenta sobre as mudanças recentes de Larson, enquanto Riera observa que o treino dele não parece normal. De repente, Evian aparece atrás deles, explicando que Larson está derretendo mana ao se exercitar. Ambos se assustam com a presença repentina dela. Quando Hampton pergunta se deveriam avisar Larson, Evian diz que não há necessidade. Hampton, ao perceber o posto dela como uma maga de alto escalão, e começa a ficar inquieta, já que bibliotecários devem permanecer neutros na guerra de sucessão. Evian comenta como Larson é diferente dos rumores, e Hira, nervosa, lhe oferece chocolate, lembrando-se das instruções de Larson. Ela espera que Evian se sinta ofendida, mas, em vez disso, Evian aceita o chocolate com entusiasmo, deixando Hira confusa. Hira começa a se perguntar o que exatamente aconteceu entre Larson e Evian. 3 dias depois, Larson termina de analisar o livro do grande sábio. Ao absorver o conteúdo final, uma sensação intensa o faz cair de joelhos. Seu coração parece que vai explodir. Em pânico, Larson percebe que precisa ler o fluxo de mana com seu olho celestial para evitar erros fatais. Ele fica chocado ao descobrir que interpretar o livro de forma errada poderia matá-lo. Com pura concentração, ele consegue gravar os ensinamentos em sua mente. O conhecimento revela uma história de fundo do mundo que antes lhe era oculta. Larson começa a entender a imprevisibilidade deste mundo e o comportamento estranho de Evian. É revelado que ela tem um amor intenso por chocolate. Isso desperta uma lembrança da vida passada de Larson, quando ele viu o filho de um amigo rabiscar bobagens em um caderno de histórias. Agora, Larson percebe que até mesmo detalhes absurdos podem ter significado. De repente, uma voz interrompe seus pensamentos. É inútil alguém como você tentar se concentrar. Larson olha para cima e se vê cercado por fogo. Estranhamente, as chamas não queimam. Enquanto ele observa a área, vê uma figura misteriosa emergir das chamas. A cena começa com Larson sendo surpreendido por uma voz que pergunta se ele tem desejo de morrer. Entra em cena Pérsia, sua irmã, conhecida por seus 3 atributos elementares e sua reputação assustadora. Larson imediatamente se pergunta por que ela está ali. Pérsia não perde tempo e pergunta diretamente se deve cortá-lo em pedaços. Descobrimos que ela despreza a fraqueza e tem o hobby macabro de literalmente cortar pessoas em pedaços. Pérsia fica irritada com o silêncio de Larson e o pressiona por uma resposta. Ele pensa em pedir desculpas, mas rapidamente percebe que essa seria a escolha errada. Provavelmente é um teste. Pensando rápido, ele explica que não estava fingindo se concentrar, continuando cuidadosamente sua explicação. Pérsia ri, observando que talvez os rumores sobre suas mudanças recentes sejam verdadeiros. Larson, aproveitando o momento, diz a ela que está tentando viver como uma pessoa decente a partir de agora.
Pérsia zomba, dizendo que já é tarde demais para isso. Ela invoca uma cobra de fogo que se enrola em Larson, provocando-o ao dizer que, quando algo está atrasado, está realmente atrasado. Sentindo o calor aumentar, Larson mantém a compostura. Ele admite que sabe que não pode se tornar o patriarca porque entende seus próprios limites. Em vez disso, ele se oferece para ajudar outra pessoa a conquistar o cargo. Intrigada, Pérsia diz para ele continuar falando. Larson continua, chamando a si mesmo de uma variável inesperada. Pérsia, sem se impressionar, questiona se ele seria sequer útil. Ele responde que isso depende de quem escolher usá-lo. Ela insiste, perguntando a quem ele apoia. E Larson menciona sua irmã, Ivélia, apontando sutilmente que Pérsia a teme. A serpente de fogo sibila enquanto seu calor aumenta, fazendo Larson sentir que está prestes a queimar vivo. Pérsia o descarta como fofo por tentar, mas o acusa de falar bobagens. Larson retruca com firmeza, dizendo que sabe que ela odeia mentiras, e que, embora possa se submeter por honra, não se curvará ao poder. As chamas desaparecem. Pérsia, agora divertida, o chama de idiota e joga uma bola em seu estômago. Larson olha para baixo, percebendo que não é apenas uma bola, é uma maçã. Ao inspecioná-la com seu olho celestial, ele descobre que é um Karsim, um raro elixir de mana. Pérsia sorri de lado, dizendo que a encontrou no chão e ordena que ele a coma. Larson fica atônito, percebendo que o Karsim é um presente inestimável. Ele reflete que, como o mais novo da família Maiden, tem sorte de receber tais oportunidades. No entanto, ele observa que Cassen, o protagonista do romance, provavelmente não precisa de um Karsim devido ao seu poder avassalador. Ainda assim, esse momento coloca Larson em vantagem. O foco se volta para Pérsia enquanto ela reflete sobre o crescimento inesperado de Larson. Ela reconhece sua habilidade de formar um primeiro círculo por meio de autoestudo e observa sua astúcia e destemor. Embora esteja impressionada, ela declara que ele nunca alcançará o nível necessário para se tornar patriarca. Ela convoca sua sombra, Sandu, instruindo-a a espalhar mais boatos ruins sobre Larson para impedi-lo de encontrar seus irmãos. Pérsia acrescenta que Sandu deve vigiá-lo de perto. Se ele comer o Karsim, pode sobreviver, mas se não, ela cortará seus membros. Pérsia também quer garantir que ninguém saiba que foi ela quem lhe deu, pois isso poderia causar complicações. Enquanto isso, Larson examina o Karsim. Um aviso aparece, afirmando que o consumo excessivo pode matá-lo. Para absorvê-lo com segurança, ele precisará da ajuda de um mago habilidoso em magia de água, gelo ou vento. Larson se pergunta sobre as motivações de Pérsia. Ela quer que ele fique em dívida com ela? Ou foi pura curiosidade? De qualquer forma, ele sabe de uma coisa: se não comer, Pérsia cumprirá suas ameaças. Enquanto Larson pondera suas opções, Evian se aproxima da porta dele. Ele percebe que esconder o Karsim é inútil. Ela provavelmente já sentiu o mana dele. Decidindo encarar a situação de frente, ele a convida para entrar. Larson admite que ela deve ter detectado o Karsim e explica que não quer escondê-lo. Em vez disso, ele propõe um acordo. Ele precisa da ajuda dela para consumi-lo com segurança. Evian o lembra de seu papel como bibliotecária, enfatizando que ela deve permanecer neutra e não pode se envolver na guerra de sucessão. Larson rapidamente esclarece que seu pedido não tem nada a ver com a guerra. Ele está totalmente focado em se dedicar à magia e aprimorar suas habilidades como mago. Evian inclina a cabeça, comentando o quanto ele soa como um mago exemplar. Ela menciona os maus rumores que circulam sobre ele, mas Larson os ignora. Ele reitera que não tem intenção de participar da guerra de sucessão. Evian sorri de canto, apontando que os filhos da família Maiden geralmente dedicam toda a vida para se tornarem patriarcas. Larson insiste para Evian que seu pedido não tem nada a ver com a guerra de sucessão. Ele simplesmente quer ficar mais forte. Evian o lembra de que, como bibliotecária, ela não pode se envolver e aconselha que ele procure a ajuda de um mago da família Maiden. Larson balança a cabeça, admitindo que não confia neles, e implora sinceramente por sua ajuda. Ele explica seu desejo de proteger sua mãe. Isso pega Evian de surpresa, despertando uma lembrança de quando presenciou uma mãe sacrificar sua vida pelo filho depois que ele a defendeu. É revelado que essa experiência foi o que levou Evian a matar o rei mencionado anteriormente. Abrandando um pouco, ela comenta sobre a vida difícil de Larson, apontando como ele foi constantemente vigiado e abandonado pela família. Apesar disso, ele teve que fingir para diminuir seu próprio valor. Ela reconhece o sonho dele de cuidar da mãe, mas observa como isso é difícil em uma família onde a força reina absoluta e Larson é visto como um canalha de origem humilde. Ainda assim, ela acrescenta: os sonhos não precisam necessariamente ser realizados para terem valor, até mesmo perseguir um sonho pode ser significativo. Por fim, ela concorda em ajudar, esclarecendo que não é por causa dos chocolates. Larson sorri, genuinamente agradecido. A cena muda para Evian preparando o Carson.
Ela explica os riscos. Seu corpo pode congelar, possivelmente por meses ou até anos, ou no pior dos casos, ele pode morrer. Larson fica inquieto com o tom calmo dela, mas confia em sua experiência como maga habilidosa. Enquanto prepara o processo, ela casualmente o lembra de sua taxa. Larson, sabendo que não tem outra escolha, concorda. Enquanto isso, uma Pérsia ensanguentada questiona Sando sobre o progresso de Larson. Sando informa a ela que Evienne ajudou Larson a consumir o Carson. Chocada, Pérsia pergunta como Larson conseguiu convencer a bibliotecária, imaginando se ele sabe o verdadeiro nome de Evienne, Larvian. Sando explica que o Carson era um elixir de grau especial, e que sem alguém do calibre de Evienne, Larson teria morrido. Ela acrescenta que o corpo de Larson se tornou incrivelmente resistente como efeito colateral, surpreendendo até mesmo Evienne. Além disso, a velocidade de absorção dele foi incomumente rápida. Pérsia, surpresa, comenta que consumir um Carson tão poderoso normalmente leva 3 anos, mas Larson pode terminar em apenas 3 semanas. De volta à mansão, Larson está correndo voltas, maravilhado com a sensação de seu corpo transbordando de mana. Ele nem está cansado depois de horas correndo. Virando-se para Hampton, ele pede para ser levado ao Jardim da Cachoeira. Uma vez lá, Larson começa a escalar a cachoeira, raciocinando que o esforço adicional consumirá mais mana. Para aumentar o desafio, ele pede para Hampton buscar um peso de chumbo para ele. Enquanto Larson escala, suas técnicas mágicas se ativam para proteger seu corpo, aprimorando-se gradualmente a cada tentativa. Nas semanas seguintes, ele aumenta gradualmente o peso, mesmo com Hampton alertando para que não exagere. Larson ignora a preocupação, observando o quanto se sente energizado apesar de mal ter dormido. A cena corta para Sando relatando de volta para Pérsia. Ela informa que Larson absorveu completamente o mana de Carson e agora possui um corpo monstruoso. Pérsia ouve atentamente, surpresa ao saber que Larson tem escalado a cachoeira diariamente carregando 50 quilos. Confusa, Pérsia pergunta se Sando quis dizer 5 quilos. Sando confirma e acrescenta que Larson escala rapidamente, deixando Pérsia atônita. Ela murmura que ele está transbordando de vitalidade, mas se pergunta por quanto tempo seu corpo conseguirá sustentar níveis tão extremos de mana. Sando explica que, se nada for feito, Larson morrerá em 3 meses. O corpo dele está armazenando mana demais. Sem seus poderes especiais para protegê-lo, ele já teria explodido. No entanto, ela observa que, se Pérsia intervir, há uma chance de que ele sobreviva. Pérsia suspira, dizendo que a situação é problemática. Ela decide esperar e observar por enquanto, acrescentando que, se parecer que Larson está perto da morte, eles precisarão investigar como ele conseguiu a ajuda de Evian. De volta a Larson, ele reflete sobre o quanto mudou depois de absorver a mana de Carson. Em um momento sereno, ele aparece tomando chá com sua mãe. Ela comenta sobre sua perda de peso dramática e pergunta se ele não está exagerando. Larson a tranquiliza dizendo que é só por causa dos exercícios e insiste que está perfeitamente saudável. Ela sorri, lembrando-o de que, embora seja bom parecer em forma, o que realmente importa é sua saúde. Larson concorda com a cabeça, garantindo a ela que se sente melhor do que nunca. A cena começa com a mãe de Larson elogiando Ira, a empregada, o que deixa Ira visivelmente feliz. Ela retribui o elogio, e Larson se sente aliviado por sua mãe e Ira se darem tão bem. Ele também percebe que a doença do ponto azul em sua mãe diminuiu significativamente, o que aumenta ainda mais seu otimismo. Mais tarde, vemos Larson deitado na cama pensando em voz alta sobre a data. Ele menciona que é um aniversário importante, mas mais importante ainda, que alguém chamado Lídia chegará ao portão oeste. Lídia, conhecida como a açougueira carmesim e a feiticeira de um braço só, é da tribo do fogo. Larson se lembra de que ela vai se meter em problemas e será expulsa pelo portão oeste, apenas para encontrar sua irmã Pérsia. É assim que ela acaba perdendo o braço e se tornando uma das aliadas mais fortes de Casson. Com sua magia de fogo e o contrato de Casson com sua tribo, eles dominam o campo de batalha. Larson decide que, se conseguir interceptar Lídia, talvez consiga reivindicar um dos artefatos que, de outra forma, acabariam nas mãos de Casson. Enquanto Larson traça estratégias, ele sente que há alguém em modo furtivo por perto. Percebendo que é a sombra de Pérsia, ele decide fingir que não percebeu e tenta desativar seu olho celestial, mas ele não desliga. Sem outra opção, ele finge estar dormindo. A sombra de Pérsia interpreta mal a situação, acreditando que ele está cultivando mana até mesmo enquanto dorme, algo que exige extrema concentração e poderia matar alguém se feito de forma errada. No entanto, Larson parece fazer isso sem esforço algum. Ela fica perplexa com a estabilidade dele, observando como sua mana fundida está se reunindo em seu coração e se estabilizando ainda mais. Ela está impressionada que o coração dele é anormalmente forte, apesar de sua transformação física. Eventualmente, Larson para de fingir que está dormindo, e a cena muda para o lado de fora.
Ele instrui Hira e Hampton a segui-lo, dizendo que eles estão indo para o portão oeste. Enquanto caminham, Larson explica que o portão oeste é o portão mais externo dos terrenos da mansão. Hoje, ele planeja encontrar Lydia. No portão, Lydia é vista ofegante, cercada por guardas. Ela grita com eles, ameaçando matá-los, com a mão brilhando com magia de fogo. Larson observa o caos e se pergunta se já chegou tarde demais. Ao ler as informações da personagem, ele se lembra de como escreveu sua personalidade às pressas e se arrepende de não tê-la dado mais profundidade. Hampton pergunta o que Lydia está fazendo, mas Larson não tem tempo para explicar. Ele ordena que Hampton espalhe veneno paralisante e garante que atinja Lydia. Hampton joga a bolsa, que explode em um pó fino acima da cabeça de Lydia. Ela desaba no chão. Um dos porteiros barra Larson, exigindo saber quem ele é. Larson, sem se impressionar, repreende o guarda, chamando-o de incapaz por não reconhecê-lo. Quando o porteiro insiste em uma identificação, Hampton intervém. Com confiança, ele apresenta Larson como o 7º filho da família Maiden. O porteiro zomba, dizendo que eles estão mentindo porque todo mundo sabe que Larson é feio. Larson pergunta calmamente o nome do guarda, prometendo se lembrar dele. Ele desafia o guarda, perguntando se alguém teria coragem de se passar por alguém tão infame quanto ele, conhecido como um canalha e um porco feio. Larson diz ao porteiro para mandar alguém verificar sua identidade com a família principal, caso ele duvide dele. No entanto, se o guarda continuar agindo com arrogância e se recusar a ouvir, Larson garante que haverá consequências. Percebendo seu erro, o porteiro cai de joelhos, pedindo desculpas repetidamente. Ele então pergunta nervosamente por que Larson quer levar a garota. Larson, pego de surpresa sem um plano, improvisa. Ele diz diretamente que Lydia é atraente, deixando o porteiro atônito, mas obediente. Ira, no entanto, parece completamente confusa. A cena corta para Lydia, agora amarrada, enquanto todos olham para ela. Uma notificação aparece diante de Larson, avisando que uma nova variável foi introduzida devido às mudanças que ele fez. Lydia acorda, rosnando e latindo através da fita sobre sua boca. Larson, incapaz de entender suas palavras abafadas, decide se aproximar dela diretamente. Ele pergunta se o pai dela está doente e diz que a mãe dele também está doente, dando a entender que entende o motivo de ela estar ali. Larson explica que ela é uma maga de Hyron e faz parte da tribo do fogo. Ele menciona a epidemia que afeta o território dela e supõe que ela veio até aqui acreditando que a família Madden tem a cura. Ele pergunta se ela entende, e Lydia faz que sim com a cabeça. Larson sinaliza para Hira remover a fita da boca de Lydia. Assim que a fita é removida, Larson pergunta calmamente se ela está pronta para conversar. Lydia olha para Larson com ceticismo e pergunta se ele vai mesmo ajudá-la. Larson a tranquiliza dizendo que já havia dito que o faria. Ela insiste, questionando por que um nobre como ele ajudaria de graça. Seu pai sempre dissera que nobres nunca fazem nada sem esperar algo em troca. Larson pergunta por que ela veio procurá-lo se acreditava nisso, e Lydia hesita antes de revelar que tem algo valioso a oferecer. Larson reconhece instantaneamente o que ela quer dizer: o Santo Graal do Fogo, um artefato que teria acabado com Kassan na linha do tempo original. Ele diz a ela que vai curar seu pai, mas avisa que isso vai custar muito dinheiro. Quando Lydia admite que não tem dinheiro, Larson não se importa e diz que ela pode pagar depois. Ele calculará o custo depois de tratar o pai dela. Aliviada, Lydia promete retribuir de qualquer forma que puder e até oferece o item valioso que mencionou antes. Com a negociação concluída, Larson diz a Hampton para espalhar a erva dos 1000 anos pelo território de Lydia e fervê-la com água do mar prateada para criar a cura para a epidemia. Hampton fica confuso, dizendo que nunca ouviu falar de tal remédio, mas Larson ignora e diz para ele confiar no método. Impressionado, Hampton concorda e começa a ver Larson de uma forma diferente. Hera aproveita o momento para perguntar a Larson como ele conhece esse remédio. Larson desvia da pergunta dizendo simplesmente, sou uma donzela. Hera hesita, processando suas palavras, e agradece pela explicação. Ela até comenta que vê-lo agora a faz lembrar do patriarca quando era mais jovem. Larson então se volta para Lydia e diz que vai libertá-la. Isso irrita Lydia, que retruca dizendo que nunca lhe disse seu nome e exige saber como ele descobriu. Percebendo seu deslize, Larson rapidamente se recompõe, perguntando se é realmente tão estranho ele saber o nome dela. Ela diz que é sim. Larson insiste, perguntando se é estranho ele estar usando uma erva cara para ela. Mais uma vez, ela diz que é. Larson cita mais exemplos, apontando como está compartilhando segredos da família Maiden e ajudando-a com grande risco pessoal. Lydia, cada vez mais desconcertada, continua respondendo que tudo isso é estranho. Finalmente, Larson chega ao seu ponto. Ela está demonstrando hostilidade com alguém que pode ser seu salvador.
Envergonhada, Lydia pede desculpas, e Larson a faz repetir até que ela admita que estava errada. Satisfeito, ele diz para ela ficar onde está por enquanto. Quando Lydia pergunta por quê, Larson a lembra de que ela atacou a família Maiden. Ela explica que os porteiros disseram que aquele não era um lugar para pessoas humildes e que não faria diferença se o pai dela morresse. Enfurecida com a crueldade deles, ela estava pronta para matar todos para proteger seu pai. Larson ouve e então, calmamente, instrui Hera a desamarrá-la. Ainda desconfiada, Lydia pergunta por que Larson está sendo tão gentil com ela. Ele se apresenta e ela demora um momento para entender. Chocada, ela pergunta se ele é o Larson, o canalha de quem todos falam. Larson sorri de lado e pergunta se é isso que dizem os boatos. Lydia assente com a cabeça, dizendo que esperava que ele fosse um lixo, mas agora vê que ele é na verdade um cara legal. Uma janela de status aparece, notificando Larson sobre uma nova variável inesperada. Ele se pergunta se aliar a Lydia é realmente a escolha certa, mas decide observá-la mais um pouco. De volta à mansão, Hampton informa Larson que preparou as ervas e partirá para Huron imediatamente. Ele estima que a viagem levará 3 dias. Antes de partir, Hampton pergunta por que Larson ajudou Lydia. Larson explica que não é justo alguém morrer de uma doença tratável, especialmente quando se trata do pai dela. Não lhe custou nada ajudar. Comovido, Hampton elogia Larson, chamando-o de verdadeira luz antes de partir. No entanto, a verdadeira motivação de Larson permanece clara em sua mente, o Santo Graal do Fogo. 2 dias depois, Pérsia chega à mansão. Ela vê Larson e mal o reconhece, perguntando quem ele é, já que ninguém da família Maiden jamais foi tão bonito. Larson diz a ela que é ele, mas Pérsia não acredita nele a princípio. Ela segura o rosto dele, o examina de perto e elogia sua transformação. A técnica de combate mágico de Larson se ativa instintivamente, surpreendendo-o. Até mesmo o contato visual com Pérsia ativa as defesas do seu corpo. Pérsia afaga a cabeça dele, dizendo que seu rosto passou no teste dela e promete mimá-lo se ele continuar crescendo assim. Larson, cauteloso, recusa a oferta dela, suspeitando que seja outro teste. Ele diz ousadamente que prefere se tornar rival ou aliado dela do que ser mimado. Pérsia ri de forma sombria, dizendo que ele se tornaria uma bela obra de arte se ela decorasse sua cabeça decepada. Larson rapidamente pede para ela parar de fazer piadas tão ruins, mas Pérsia responde friamente que não era uma piada. Pérsia então exige ver o brinquedo que Larson trouxe de volta. Larson hesita, sabendo que Pérsia não gosta de outros magos de fogo talentosos como Lydia. Ele diz a ela que não pretende mostrar, mas a postura de Pérsia muda. Ela libera uma onda de intenção assassina, acusando Larson de ultrapassar seus limites. Larson se prepara enquanto o mana de Pérsia exerce uma pressão imensa sobre ele. Usando sua técnica de combate, ele consegue resistir, recebendo um aceno de aprovação dela. Ela retira seu mana e sorri de lado, oferecendo-lhe uma chance. Ela propõe um duelo. Ela lutará usando apenas um dedo, sem magia elemental, apenas técnicas de combate. Larson, surpreso, pergunta se ela ao menos conhece técnicas de combate. Pérsia o dispensa com um gesto, dizendo que leu sobre elas brevemente. Larson retribui o sorriso, determinado a dar o seu melhor. Pérsia elogia sua confiança e conjura uma cobra de fogo. O olho celestial de Larson revela que a cobra é uma ilusão, e ele a destrói com um único soco. Pérsia bate palmas de forma zombeteira, observando o quanto ele melhorou desde o último encontro. Ela acrescenta que, se ele vencer, ela deixará o brinquedo dele em paz, mas se ele não conseguir entretê-la, ela o destruirá. Ela o provoca, chamando-o de filho que o pai deles descartou. Nunca esperava que ele crescesse tanto assim. Larson salta em direção a ela, mas Pérsia o desvia facilmente com o dedo, fazendo-o deslizar para trás. Ele aterrissa de pé, abalado, mas determinado. Percebendo que a diferença entre suas habilidades é grande demais para que ele consiga desviar e contra-atacar, Larson sabe que precisa de uma estratégia diferente. Sua força de vontade de ferro protege seu corpo, mas mesmo assim, sua mana está em caos, após apenas um golpe. Enquanto sua cultivação estabiliza sua mana, ele decide mirar na perna dela. Aproveitando a oportunidade, Larson agarra a perna direita de Pérsia e varre o outro pé dela, fazendo-a cair. Com uma explosão de mana, ele canaliza toda a sua força no punho e o lança em direção ao rosto dela. No entanto, seu punho se despedaça no impacto, revelando a magia defensiva dela. Pérsia, impassível, pergunta se ele atacou porque ela baixou a guarda. Larson admite que foi sua única oportunidade. Ela ri, chamando sua técnica de desleixada, e diz que é por isso que não gosta de técnicas de combate. Larson retruca que, embora não tenha sido elegante, ele ainda venceu. Segurando a mão quebrada, ele não consegue deixar de sorrir de canto. Pérsia não aceita a derrota de bom grado. Ela usa sua magia para erguer Larson e o arremessa contra uma parede, fazendo-o cuspir sangue. Apesar disso, ela declara que ele ganhou a aposta e garante que vai deixar o brinquedo dele em paz.
mas ela não consegue esconder o interesse crescente por ele. Enquanto Pérsia se prepara para ir embora, ela comenta sobre a resistência de Larson, observando que adicionou um pouco de mana de cura ao seu ataque. Se ele usar isso com sabedoria, pode tirar algo valioso disso. Antes de desaparecer em chamas, ela avisa que, se ele usar mal o presente dela, seu corpo pode se desfazer. Sua sombra, Sando, observa de perto e comenta sobre o fascínio de Pérsia por Larson. Pérsia admite que ele é intrigante, mas insiste que está apenas testando-o. A cena volta para Larson, que ainda está tossindo sangue. Uma janela de status aparece, notificando-o de que ele cumpriu um requisito especial, aprimorando sua técnica de auto-recuperação. Larson começa a se recuperar, mas outra notificação chama sua atenção. Reestruturação corporal iniciada. Confuso, ele mal tem tempo de processar antes de ser dominado por uma dor excruciante. Larson grita enquanto seu corpo passa por uma transformação aterrorizante. Seus ossos parecem estar sendo pulverizados e uma gosma preta escorre de seus ouvidos e de outras partes do corpo. Seus dedos se movem descontroladamente enquanto suas técnicas começam a se gravar em seu próprio ser. O quarto se enche de pó preto e Hira e Lydia entram às pressas, alarmadas com a cena. Hira examina o pó, inicialmente suspeitando de veneno, mas descarta a ideia ao perceber que é muito fraco. Ela supõe que seja material residual expelido durante a transformação. Outra janela de status aparece, alertando que o processo exige uma grande quantidade de mana. Larson, desesperado, percebe que suas reservas de mana estão perigosamente baixas. Se acabarem, o processo será interrompido, deixando-o com efeitos colaterais graves. Justo quando tudo parece perdido, Lydia avança, liberando suas chamas. Ela diz a Larson que vai ajudar e direciona seu fogo para ele. Larson começa a absorver a mana purificada de suas chamas, estabilizando o processo. Com a ajuda dela, a reconstrução é concluída. Uma janela de status final anuncia: Corpo Celestial ativado. Larson sai das chamas com o físico transformado. Ele percebe um crescimento muscular significativo e percebe que o Corpo Celestial é o mesmo atributo com o qual Casson nasceu. Também é um dos pré-requisitos para o atributo Imperador da Espada, que Casson possuía. Larson se pergunta por que continua herdando coisas destinadas a Casson, e decide esconder esse novo atributo. Mais tarde, Lydia conversa com Hiera sobre os resultados dos esforços de Larson. Ela compartilha uma carta de seu pai, agradecendo a Larson por curar a epidemia. Os aldeões estão se recuperando e a crise está desaparecendo. Tomada pela emoção, Lydia enxuga uma lágrima e se aproxima de Larson, prometendo retribuir sua bondade. Declarando sua lealdade, ela se oferece para se tornar sua contratada. Larson reconhece a importância disso. Este é o mesmo contrato de fogo que Casson tinha com Lydia na linha do tempo original. Lydia explica que o contrato de fogo é uma promessa sagrada que os membros de sua tribo só podem fazer uma vez na vida. Ele os vincula completamente à pessoa com quem fazem o contrato, dedicando sua existência ao contratante escolhido. Larson rapidamente percebe que aceitar esse contrato mudaria drasticamente a história original. A Lydia do futuro, maior aliada de Casson, deixaria de existir, mas Larson não se preocupa com isso. Sua prioridade é se libertar da influência de Casson antes de completar 17 anos. Quando Lydia pergunta se ele vai aceitar, Larson hesita antes de concordar. Lydia inicia o juramento de fogo e enquanto Larson observa, uma janela de status aparece. Ela revela novas configurações ligadas ao contrato e concede a ele a autoridade de contenção do frenesi. Larson se lembra de como, no romance, as tendências de fúria de Lydia eram um problema frequente por causa de sua natureza impulsiva. Agora, ele tem o poder de controlar esses acessos de fúria, mas a um preço. Se ele ativar a contenção, Lydia pode morrer. Perturbado, Larson diz a Lydia que não quer usar a contenção. Lydia, impassível, diz que isso é algo bom. Larson pergunta como isso poderia ser bom, mas ela não consegue lhe dar uma resposta convincente. Frustrado, Larson explica que ela estaria basicamente sacrificando sua vida para ele. Lydia, no entanto, vê isso como uma honra. Ela insiste que é legal e diz que está bem em morrer se isso significar ser útil para ele. Larson diz severamente que não quer esse desfecho, mas Lydia ignora suas preocupações, prometendo que isso não vai acontecer. Ele argumenta que ela tem apenas 9 anos e é jovem demais para assumir esse compromisso. Lydia retruca dizendo que sua idade não importa. Larson discorda, dizendo que ambos são jovens demais para entender o peso total do contrato. Lydia faz uma pausa, então o chama de boa pessoa, repetindo algo que seu pai lhe disse uma vez. Ela explica que seu pai disse que qualquer pessoa que rejeite o contrato é confiável e nunca deve ser dispensada. A cena muda para Lydia comendo chocolate feliz, maravilhada com o quão gostoso é. Larson aproveita a oportunidade para perguntar sobre o item valioso que ela mencionou antes. Ele tem certeza de que é o Santo Graal do Fogo. Lydia confirma que está em seu bairro, mas admite que não sabe o nome dele. Ela só sabe que é um cálice.
Larson usa seu olho celestial para analisar o artefato, descobrindo que ele concede imunidade a venenos, resistência à magia mental e outros benefícios perfeitos para a longevidade. Decidindo que é hora de recuperá-lo, Larson anuncia que eles precisam partir. Ira pergunta se ele vai precisar de um acompanhante, lembrando-o de que todos os membros da família Maiden precisam de um para viagens oficiais. Larson percebe que isso complica as coisas. Os acompanhantes normalmente são designados para apoiar as ambições de seus irmãos. Após pensar um pouco, ele decide por uma solução. A cena corta para Jafel, um mago com um histórico de desavenças com Larson. Quando ouve que Larson o escolheu como acompanhante, Jafel fica intrigado e desconfiado. Um flashback revela um Larson mais jovem chamando cruelmente Jafel de cachorro, dizendo que ele deveria obedecer ao seu dono. Larson, no presente, se arrepende dessas palavras, mas sabe que precisa seguir em frente. Ira prepara o formulário de solicitação, perguntando qual motivo Larson deseja dar para a viagem. Ele casualmente diz para ela escrever, para experimentar o chocolate deles. Ela fica cética, mas o pedido é aprovado quase instantaneamente. Jafel chega à mansão claramente irritado. Larson o cumprimenta educadamente, o que só aumenta a desconfiança de Jafel. Ele comenta o quanto Larson mudou e pergunta diretamente por que foi escolhido como acompanhante. Larson não mede palavras, lembrando Jafel de que ele já o chamou de cachorro e acrescentando que um bom cão de guarda deve proteger seu dono. Jafel se irrita com o insulto, mas Larson continua, apontando que, entre todos os cães, Jafel é o mais confiável. Jafel, ainda irritado, pergunta se Larson realmente confia nele. Larson admite que não confia em Jafel como pessoa, mas confia em sua habilidade como acompanhante. Ele explica dizendo que Jafel é ambicioso e tem um histórico de trocar de lealdade, passando do quarto irmão de Larson para sua segunda irmã. Larson sugere que Jafel pode ser útil para ele algum dia, surpreendendo Jafel ao revelar que sabe de seu plano de mudar de lealdade novamente. Jafel nega qualquer aliança, insistindo que é apenas um escolta. Larson descarta isso, afirmando que a lealdade não importa, desde que Jafel cumpra seu dever. Como membro da família Maiden, Larson ordena que Jafel o proteja. Relutante, Jafel aceita, embora esteja curioso sobre a transformação dramática de Larson. Enquanto iniciam a jornada, Lydia sorri radiante de empolgação por ver seu pai. Larson explica a ela que, embora sua tribo já tenha tido um imenso poder, o deus que adoravam gastou sua energia há muito tempo, deixando-os enfraquecidos. De repente, Lydia inspira profundamente e solta um grito ensurdecedor.